Olá, meus amigos, bem-vindo a esse canal Erros da Bíblia que se repete hoje. E hoje nós vamos ver sobre Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Recebeu força sobrenatural, unção, um chamado, meu irmão, muito especial. Mas mesmo sendo tão usado por Deus, cometeu erros que o levaram à derrota. Por isso não pule esse vídeo, não saia desse canal, que hoje você vai aprender os erros de Sansão que eu e você não podemos cometer. Hoje vamos aprender 3 erros de Sansão que nós não podemos repetir. Vamos para o erro 1. Brincar com o pecado. Escuta isso. Sansão sabia o que Deus havia determinado para a sua vida, mas frequentemente se aproximava daquilo que não agradava a Deus, como acontece muitas vezes hoje, né? A pessoa vê que aquilo é errado, que aquilo vai afastar a pessoa de Deus e a pessoa continua fazendo. E muitas pessoas não caem de uma vez. Escuta isso. Primeiro se aproxima do erro, depois cria intimidade com ele, até que acaba sendo dominada, como aconteceu com Sansão. Qual a lição que fica para nós? Não brinque com aquilo que pode destruir a sua vida espiritual. A Bíblia diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Vamos para o erro 2 que Sansão cometeu: confiar mais na própria força do que em Deus. Você lembra? Sansão venceu leões, exército grande, batalhas, né? Pode ver. E com o tempo começou a acreditar que a sua força era a sua segurança, como tem pessoa que hoje começa a destacar, começa tudo dar certo, às vezes pensa que não precisa de Deus. E muitas pessoas começam bem, dependendo de Deus, mas depois passam a confiar apenas em suas experiências, inteligência e recurso. Qual é a lição que fica para mim e para você? Presta atenção. O segredo não está na nossa força, mas na presença de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Não é nós, é Deus que nos dá força. Se nós não orar, não jejuar, nós não buscar, meu irmão, nós caímos. Não é brincadeira. Vamos para o erro 3. Ignorar os alertas de Deus. Deus sempre manda alerta, pode ver. Diversas vezes, Sansão recebeu sinais de que estava no caminho errado. E mesmo assim, continuou insistindo. Deus sempre avisa antes da queda. Ele fala através de palavra, através da consciência, dos líderes espirituais, das circunstâncias, através de um vídeo, através de alguém. Pode ver, hoje tem várias maneiras de Deus falar conosco. E qual é a lição que fica para mim e para você? Que ele não obedeceu o alerta. Quem ignora os alertas de Deus acaba sofrendo consequência desnecessária. E aconteceu o que com Sansão? Você lembra? Sansão perdeu sua força, sua visão e sua liberdade. Mas escuta isso, mas quando se arrependeu, Deus ainda lhe deu uma última oportunidade. Meu irmão, minha irmã, isso mostra que não importa o quanto alguém tenha falhado, se houver arrependimento verdadeiro, Deus pode restaurar. Não importa o que você caiu, o que você fez, se você se arrepende, se você reconhece, se você deixa, Deus ele te perdoa. Mas a pergunta é: estamos aprendendo com os erros de Sansão ou repetindo os mesmos erros? Que Deus nos ajude a permanecer firmes, humilde e dependente da sua presença. Porque a Bíblia diz que nós temos que se apartar do mal, se apartar da aparência do mal. Não brinque com as tuas vontades. A maior luta de Jesus, entenda bem, não foi contra o diabo,
não foi contra, a maior luta de Jesus foi contra ele mesmo. Por isso que quando ele estava diante, lá irmãos, daquela oração que ele fez em Getsêmani, a maior luta dele foi: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade dele não era ir para a cruz, mas ele lutou contra a vontade dele. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Não brinque com aquilo que lá na frente vai te derrubar. Não pense que você é forte, você não é nada. Se Deus não estiver nos sustentando, nós não conseguimos nos manter de pé. Por isso, se inscreva nesse canal, que aqui você vai aprender erros da Bíblia que eu e você não podemos cometer. Compartilhe com as pessoas, grupo de família, que essas palavras vão te ajudar. E se você quiser mais, não é um vídeo muito longo, pesquise sobre a vida de Sansão, para você ver na Bíblia como os erros dele nós não podemos cometer, mas ele se arrependeu e Deus o ergueu, e Deus erguerá você em nome de Jesus.